Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa manhã. Filipenses, capítulo 4, versículo também é o 4. Nós vamos ler juntos, bem conhecido, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Toda mais uma vez, é só um versículo. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Quero pegar a primeira linha desse versículo e fazer um tema. Alegrem-se sempre no Senhor. Vamos repetir em 3. 1, 2, 3. Alegrem-se sempre no Senhor. Salomão, escrevendo sobre a alegria, a felicidade, ele diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 12, ele diz: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Salomão era o entusiasta da alegria, é o autor bíblico que mais escreve sobre isso. Ele é o que mais escreve, mas não é o único que escreve. A Bíblia, de capa a capa, fala sobre uma alegria que não é circunstancial, uma alegria que vem do Senhor. Mas Salomão tem umas pérolas. Por exemplo, ele diz que a alegria aformoseia o rosto, Provérbios 15, 13, né? Salomão já estava dando aqui um prenúncio do Botox, né? Só que o Botox espiritual. Ele dizia que um coração alegre deixa o rosto mais bonito. E é verdade, porque a alegria ela é altamente contagiante. E uma pessoa alegre num ambiente, ela atrai outras pessoas. E a alegria é capaz de mudar qualquer ambiente. Quer ver só, aqui nessa manhã, eu gostaria que você olhasse para quem está perto de você e falasse para essa pessoa: dá um sorriso aí, vai, mostra os dentes. Você pode insistir e falar: para de ser chato e mostra os dentes logo de uma vez. Eles precisavam olhar daqui para aí, daqui de cima para baixo. Mudou, tá todo mundo agora com, olha, né, vou até começar a pregar de novo. Quase que acho que eu vou voltar, Caio. Salmo 118, 24, o salmista diz assim: este é o dia. Ele não está falando amanhã ou ontem, ele está falando do dia desta manhã, desse dia, desse domingo. Ele diz: este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Essa expressão, alegremos-nos e regozijemos-nos nele, está falando desse dia. Então, ele está falando ao longo do dia. Você tem motivos para se alegrar e sentir aí, exultar nesse dia. É o que o salmista diz. A pergunta que eu quero fazer nessa manhã, antes de mais nada, é: como anda a sua alegria? Estava lendo um estudo que foi feito agora e sobre um fenômeno chamado viés da negatividade. É um fenômeno do cérebro. O cérebro, chegaram à conclusão de que o cérebro ele é capaz de lembrar de um elogio por 30 dias. Um elogio. O cérebro é capaz de registrar aquele elogio e guardar aquele elogio na memória por 30 dias. Poxa, um único elogio, 30 dias. Mas esse estudo chocou ao dizer que o cérebro tem a capacidade de guardar uma ofensa por 20 anos. 20 anos. A gente tem a capacidade de absorver e guardar ofensas, coisas negativas, por muito tempo. Se eu te perguntar a respeito de uma ofensa que você recebeu, você rapidamente aí vai buscar na sua memória e talvez você já tenha uma lista na sua cabeça pronta, coisas que já aconteceram há muitos anos atrás e você ainda remói certas coisas. Isso é um estudo científico, falando que a gente tem essa capacidade de absorver essas coisas e ficar arrastando, e como essas coisas afetam a nossa capacidade de sentir alegria, sentir prazer na vida.
Um homem, agora, ainda dentro desse contexto, um homem agora, recentemente, não sei se há 2 ou 3 semanas, um britânico, ele matou um colega de trabalho, um colega de escola, que era o coleguinha da escola, quando os dois estudavam juntos. Esse coleguinha fez uma brincadeira, expôs ele ao ridículo, uma brincadeira realmente, brincadeiras estúpidas, muitas vezes de crianças, expõe a outra criança ao ridículo, e ele caçou esse colega dele e matou. Só que detalhe, ele matou agora, ele está com 67 anos. Ele foi atrás do cara 55 anos depois, porque ele guardou aquilo desde a infância. Observe como a nossa relação com a amargura, com as angústias da vida, elas deturpam a nossa capacidade de viver e, em especial, de viver uma vida diante de Deus. Por isso, Paulo vai escrever aqui em Filipenses algo muito precioso. E ele é enfático naquilo que ele vai escrever. E é interessante, porque Paulo não repete as coisas. Você lê as cartas que Paulo escreveu, Paulo não fica repetindo. Mas aqui, numa única frase, quando o assunto é alegria, ele dá uma ordem e ele faz o reforço dessa ordem. A primeira coisa que Paulo faz aqui é colocar o verbo numa posição de ordenar. Observe o texto, Filipenses 4, 7. Alegrem-se. É uma ordem. Sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Observe que essa ordem, como eu disse, ela é importante e contagiosa, porque quando obedecemos a ordem, nos tornamos semelhantes a Deus. E aqueles que são alegres, eles não são bons ou felizes só para si mesmos, mas essa alegria toca todos os que estão ao redor. Joel, o profeta Joel, profetizando para a nação, ele mostra a gradatividade da tristeza, da falta de alegria, e ele também traz aquilo que seria a solução para que essa alegria fosse retomada. Deixa eu ler esse texto com você. Observe como a coisa foi descendo, foi ficando pesada. Joel 1:4 e 1:12. 1:4 diz assim: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu, o que o gafanhoto peregrino deixou, o devastador comeu, e o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Ou seja, foi comendo toda a plantação, e não somente isso, as árvores também. Olha o 12. A vinha está seca, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo secaram. Mas observe a frase final: secou-se mais ainda a alegria dos homens. Esse texto, obviamente que está falando dentro de um contexto material. Eles estavam passando fome, havia a peste dos gafanhotos, que estava sendo como uma nuvem, destruindo tudo. Mas é interessante que ele faz uma conexão entre a natureza, aquilo que está acontecendo, com aquilo que está dentro. A alegria agora de todos haviam se secado. Obviamente, queridos, que isso está dentro de um contexto para aquela nação, mas quando a gente conecta isso ao mundo espiritual, a gente percebe como o diabo trabalha sistematicamente para secar a nossa alegria. E pastor, como essa alegria pode ser restituída? Então Joel vai continuar. O 23, ele diz assim: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça. Há uma outra tradução que diz: Ele vos enviará um ensinador de justiça. O que o profeta está profetizando aqui vocês já podem começar a se alegrar, antes, se regozijar, porque
Deus vos enviará um ensinador de justiça. O ensinador de justiça aponta aqui para o futuro, para uma figura daquele que é o sol da justiça, Jesus Cristo. Observe então, observe a sequência, por favor. Primeiro vem a destruição, a alegria é roubada, então vem uma promessa: eu vos enviarei um ensinador de justiça. E quando esse ensinador de justiça chegar, observe o texto agora, 25, Joel 2, 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Quando você olha isso num cronograma, numa cronologia bíblica, a gente entende, ao longo da vida humana, a gente entende que os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e que serão restituídos são os anos da entrada do pecado no mundo, até o momento, por Adão, até o momento que o pecado é vencido por Cristo na cruz. Está falando de uma restituição. Observe que o contexto aqui desses versículos é a alegria. A alegria secou-se. E aí, olha o que acontece. Joel 2:27. E vós sabereis que eu estou aonde? No meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. Observe essa frase: e vós sabereis que eu estou no meio. Vocês lembram semana passada, quando eu ministrei aqui a respeito do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou aonde, gente? Habitou aonde? Entre nós, no meio de nós. Então a palavra profética agora se cumpre em Cristo. Observe, bem isso. Não se esqueça, o contexto é que a alegria secou. Observe agora, o ensinador é enviado. Ele está entre nós, ele habitou entre nós. Sofonias 3:17. Falando deste momento, Sofonias profetizou no 3:17 assim: o Senhor, o seu Deus, está no meio de vós. Aí eu pergunto, para quê? O texto responde: o Senhor, o seu Deus, está no meio de vós, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor te renovará. Ele se alegrará em você com brados de alegria. Nós temos um Deus que se alegra com brados de alegria. Esse texto está falando de um Deus alegre, que se alegra em nós, com brados de alegria. Mas qual é o contexto em que Deus se alegra com brados de alegria? Eu estou no meio de vós, poderoso para vos salvar. Bom, então a gente começa agora a conectar e entender que a alegria do Senhor, ela é resultado da salvação que Cristo alcançou por nós. E então Jesus veio, amém? Sim ou não? Jesus nasceu, viveu, o ensinador de justiça, viveu entre nós, morreu a nossa morte e ressuscitou ao terceiro dia. Foi assunto, levado aos céus, assentou-se à destra de Deus, e quando assentou-se à destra de Deus, cumpriu a sua promessa de enviar o Consolador. Então, voltemos para o texto de Joel. Olha o que o Joel disse a respeito disso. Joel 2:28. E há de ser que depois que ele nasceu, depois que ele viveu, depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, depois que ele foi levado ao céu, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, olha como fala de família, vossos filhos e filhas profetizarão, velhos terão sonhos, jovens terão visões, e também sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Escute agora. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem está entendendo isso até aqui, diga amém. Então nós começamos a traçar aqui uma linha de que a alegria que eu vou pregar aqui não é uma alegria circunstancial, mas uma alegria que vem de Cristo, alcançada através da salvação, e nós alcançamos pela fé em Cristo Jesus. Logo entendo que todo aquele que é salvo tem uma alegria que vem de dentro, a alegria do Senhor. Quem entendeu isso até aqui, diz amém aí, por favor. A alegria, ela está
logo depois da salvação. Eu estou falando da alegria do Senhor, tá? Observe esse texto comigo, Isaías 12, 3. 12, 2 e 3. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Está escrito aí, gente. Ele é o quê? A minha salvação. Leia comigo agora essa última linha. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. A salvação é uma fonte da onde a alegria jorra. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. E por fim, como diz Jó, se levantará sobre a terra. A minha alegria está nele, a minha alegria está no Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Ah, pastor, não tenho certeza disso. Eu sei, você trouxe uns textos do Velho Testamento. Então, eu vou trazer um do Novo. Então, eu vou deixar Pedro, o apóstolo Pedro, falar nessa manhã. 1 Pedro, capítulo 1, 8 e 9. Vocês o amam, falando de Jesus, vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria, por quê? Por quê? Porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Esta alegria que palavras não podem descrever, ela vem da onde, gente? Vem do simples fato de que nós fomos salvos da ira futura, de que Jesus morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida, e sabemos que o nosso destino não é mais o inferno, mas é um céu de glória, preparado para todos aqueles que nele creem. Oh, glória a Deus! Quem é feliz aqui, diga amém. A alegria do Senhor e não a nossa faz a diferença. A alegria é tão poderosa, e Salomão, escrevendo sobre ela, diz que um coração alegre, em Provérbios 17, 22, um coração alegre serve de remédio. Você já pensou? Que a alegria é capaz de gerar um remédio que nos cura de tantas coisas. Bom, Paulo então, ele começa dando uma ordem: alegrem-se. Vamos dizer juntos? Alegrem-se. Levante o seu dedo assim, junto comigo, aponta para alguém e diz: alegre-se. Pastor, quando eu devo me alegrar? Então Paulo vai falar sobre o tempo dessa alegria. Alegrem-se. Tremendamente sério e precioso. Eclesiastes 3:1, Salomão escrevendo, ele diz que há um tempo determinado para tudo, há uma ocasião, e um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Mas a alegria do Senhor, a alegria no Senhor, está fora do tempo. Ela está fora do tempo. Salomão, escrevendo sobre o tempo, ele diz que há tempo de chorar, tempo de sorrir, há tempo de nascer, tempo de morrer. Mas quando o assunto, querido, é a alegria no Senhor, não estou falando da alegria circunstancial, mas a alegria no Senhor, o tempo fica fora do tempo, porque é sempre. Alegrai-vos sempre. Quando nós não temos circunstâncias atuais para alegria, podemos pensar naquilo que Ele já fez por cada um de nós. Eu gosto muito do Salmo 126, quando o povo volta do cativeiro, ele diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Escute agora, então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até os outros, as outras nações, dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo. O Senhor fez. O Senhor já fez grandes coisas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez. E Jesus já fez. Coisas grandiosas fez o Senhor por nós.
e por isso estamos... Observe agora a conjugação verbal, vem para o presente. Eu estou feliz hoje, não por aquilo que está acontecendo hoje. Eu estou feliz hoje por aquilo que Ele já fez. Ele já morreu, Ele já ressuscitou, Ele já se assentou à destra de Deus. Ele já conquistou a salvação para todos aqueles que nele creem. E por isso hoje eu estou alegre. Quem está alegre junto comigo, diga glória a Deus. Quando a gente entra nesse lugar, fica tão mais fácil a vida. Porque o que a gente faz? A gente projeta toda a nossa alegria em coisas e pessoas. Então as pessoas projetam toda a sua alegria nos filhos. As pessoas projetam toda, e se há um abalo nessa relação, ou acontece alguma coisa, tudo vai por água abaixo. As pessoas projetam toda a alegria no casamento. E aí se frustram. Por quê? Porque o outro é diferente de você. As pessoas projetam toda a sua alegria no trabalho, ou seja, numa fonte de recurso. E se algo der errado, a alegria vai junto por água abaixo. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê como Jó tinha o seu coração guardado em Deus. E ele recebe o chamado dia mau. Chamado dia mau. E que dia mau foi esse? Quando você lê o livro de Jó, os seus moços chegaram e diz, olha, os sabeus, melhor dizendo, eles mataram boi, jumentas, e mataram os teus servos. E quando ele saiu, entra uma outra pessoa, quase que troca de senha. Um outro servo, e o servo diz, olha, desceu o fogo do céu e matou todas as ovelhas. E aquele sai e entra outro e diz, olha, os caldeus deram sobre os camelos e roubaram todos eles. Como se não bastasse Jó ter tido toda a sua estrutura financeira, ter ido por água abaixo em 3 conversas, num único dia. Toda a construção de uma vida e da herança dos seus antepassados ter ido para o espaço em 3 conversas. Entra ainda um quarto e diz que os filhos estavam dentro, todos os filhos de Jó estavam dentro de uma casa. E veio um tornado, um vento dos 4 cantos, arrancou a casa do lugar, matou todos os filhos. Tudo de uma vez, num único dia. Talvez essa lista de coisas que eu estou te falando são as listas que nós temos, onde a nossa alegria está depositada, mas se tudo isso sumir da sua mão, você ainda é feliz? Pois bem, Jó, vocês conhecem, ele se levanta, ele rasga a sua veste, ele raspa a sua cabeça, e o texto diz, e ele prostrou-se no chão, e olha o que diz o texto, e o adorou. E o adorou, dizendo, no saí do ventre da minha mãe, no partirei, o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o santo nome do Senhor. Quando a gente olha para essa história, a gente percebe que toda pessoa pode ter na sua vida o ainda sim, ainda que, ainda assim, eu posso me alegrar, mesmo que todas as circunstâncias desmoronem. Vocês lembram do texto? Coloca para mim Abacuque 3,17. Mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos. O que está escrito aí? Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus do quê? Da minha. Se tudo te faltar, você tem o principal, a salvação em Cristo Jesus. Você tem um destino. Quem recebe isso, diga amém. Então, a alegria no Senhor é um ato de fé. Não é fingir estar bem. Não é. Mas é escolher confiar, mesmo quando não estamos bem. Essa é a diferença. Decidir se alegrar
é uma declaração no mundo espiritual dizendo: Deus é suficiente para mim. Você pode dizer isso? Deus é suficiente? Vamos juntos? Deus é suficiente. Bom, Paulo começa então falando de uma ordem, fala do tempo. E ele vai escalar isso para mostrar o alvo. Alegrem-se sempre. Aonde, gente? Senhor, eu sei que talvez eu esteja desmanchando alguns castelinhos aqui nessa manhã, porque a gente quer se alegrar, e aí você podia colocar alguma coisa ali. Mas Paulo está dizendo: alegrem-se no Senhor. É no Senhor. Quando a gente olha para isso, a gente vê como é maravilhoso nos alegrarmos em Jesus. Isaías 61, 1:3, que é um texto messiânico, são as palavras do próprio Cristo aqui. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me, Jesus dizendo, para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, olha a salvação, e libertação das trevas aos prisioneiros. Escute agora. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinza, óleo de alegria no lugar do pranto, um manto de louvor. Levante sua mão em nome de Jesus. Um manto de louvor no lugar de um espírito deprimido. Receba isso. E então nós, os que recebem, serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Para quê? Para a manifestação da sua glória. Quem manifesta a glória de Deus é feliz. Não anda com a cara amarrada, parece que matou 10. Paulo e Barnabé estavam pregando em Antioquia da Pisídia, e eles pregam com tanto poder, e aquilo explode, uma perseguição, e eles começam a ser perseguidos, açoitados. Eles começam a passar por tantas tribulações, e os discípulos começam a ser perseguidos, os que são encontrados são mortos, por causa do nome de Jesus. E eu fico pensando, será que isso gerou uma angústia neles? Uma tristeza? Será que eles se deprimiram? Mas o texto diz assim, Atos 13:52. Mesmo assim, os discípulos continuavam cheios de alegria do Espírito Santo. Observe que não era uma alegria circunstancial, mas observe que alegria no Espírito Santo, porque a alegria anda com o poder do Espírito Santo. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Coloque a sua alegria no Senhor, e então você vai poder ramificar isso. Então você coloca o seu casamento no Senhor, e você terá alegria. Você coloca os teus filhos no Senhor, e você terá alegria. Você coloca o teu trabalho no Senhor, e você terá alegria, porque a alegria está no Senhor. Logo, se o teu casamento está lá, você será feliz. Se os teus filhos estão lá, vocês serão felizes. Se o teu trabalho está lá, vocês serão felizes. Amém? Consagre todos os teus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos, escreveu Salomão. É no Senhor, é onde vem a nossa alegria. A alegria, querido, é diferente de uma felicidade, porque a felicidade depende do que acontece, mas a alegria depende do que habita dentro de nós. A felicidade é aquilo que está ao redor. A alegria é aquilo que está dentro. Olha o que diz o salmista no Salmo 16:11. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença faz o quê? Me enche de alegria e pleno prazer para sempre. Quem está entendendo isso até aqui, diga amém. Então a gente volta no texto. Observe, Paulo começa com uma ordem, ele fala do tempo, ele fala do alvo. Alegrem-se sempre no Senhor. Aí ele vai concluir, Filipenses 4:7.
Vamos juntos ali. Ele vai fazer o reforço da ordem. Alegrem-se sempre no Senhor. Aí ele diz, novamente direi, alegre. É como se Paulo falasse assim, ô Tarciano, tudo que você pregou até agora, volta lá no começo e começa a pregar tudo de novo. Porque eles têm que ouvir 2 vezes. Não é só uma não, é 2. É como se eu tivesse que voltar agora e dizer, gente, vamos aplaudir o Senhor, bom dia. Abra sua Bíblia aí em Filipenses 4, versículo de número 7. É como se eu tivesse que começar tudo de novo. Porque Paulo está dizendo, as pessoas precisam gravar isso no coração. As pessoas precisam entender, sabe, por que precisa falar novamente? Porque é impossível viver uma vida diante do Senhor sem ter a alegria no Senhor, sem que o Senhor seja a fonte de alegria. Olha o que a preocupação de Davi quando ele pecou. Então ele vai escrever o Salmo 51. E ele diz no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. E torna a dar-me a alegria da tua salvação. É como se Davi dissesse, eu errei, eu pequei, mas não me deixa sem a alegria da tua salvação. Porque quando Davi perdeu a alegria da salvação, ele secou, como a profecia de Joel. Ele entrou dentro de si mesmo. Ele achou que não seria mais possível, então ele faz essa oração, porque a alegria que está na salvação, ela não depende da circunstância. E a gente sabe o que Davi ia enfrentar como consequência do seu pecado. Mas se ele tivesse a alegria da salvação, ele poderia enfrentar a qualquer coisa que viesse. A alegria verdadeira somente vem de Deus. O reino de Deus, gente, não é coisas materiais. Essas coisas são consequências. Jesus disse, busquem primeiro, Mateus 6,33, busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto é acrescentado. Mas ele nem fala, ele nem numera o que é o resto, porque o resto é resto. Então ele diz, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Paulo escrevendo sobre isso, ele diz assim, o reino de Deus não é comida, nem bebida. Ele está falando, não são coisas materiais que podem ser compradas. Então ele vai dizer em Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. São 3, é um tripé. A justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Eu preciso dizer para alguém aqui que o dia já amanheceu. Observem, quando a gente lê o Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite. Vamos juntos? Mas a alegria vem pela manhã. Já amanheceu, gente. O choro da noite foi o tempo entre Adão e Cristo, em que o mundo estava sem ainda ter recebido o seu Salvador, mas o dia amanheceu. E junto com o novo amanhã, vem a alegria. Jesus já morreu pelos nossos pecados e já ressuscitou. Você pode ser feliz e alegre. Já amanheceu. Mas cuidado, porque a alegria incomoda quem não tem. E quem não tem alegria, gente, fica perto de alguém que está feliz. Mas como incomoda. Ah, esse daí dá até bom dia pro cavalo. Dá bom dia para... É assim o ditado? Não. É por aí, né? Dá até bom dia pro cavalo. Ah, essa daí... Ai, é uma hiena. Ai, está querendo vender marfim. Só mostra os dentes. Vou parar por aqui. Ai, coisa mais chata. Ai, sua alegria é insuportável. O mundo está caindo, e aí você vai ver, de repente, a pessoa não tem nada, mas é feliz. É alegre. É contente. E às vezes a pessoa pode ter muitas coisas, mas a alegria dela também é do Senhor. Isso não quer dizer, eu não estou falando de coisas materiais, você pode ter ou não ter. Estou falando de alegria.
E a alegria sempre vai incomodar as pessoas. A alegria que vem do Senhor. Essa é insuportável para quem não tem. É insuportável para quem não tem. Lembro da história de Davi, quando foi buscar a Arca da Aliança na casa de Obed-edom. E ele estava tão cheio do Espírito Santo. A alegria dele era uma coisa tão grande, que quando ele viu a arca chegar em Sião, ele sai da sua posição, da sua carruagem de rei. Ele desce da carruagem, esse é o primeiro passo dele. O segundo, ele arranca a roupa real, a roupa de rei. Ele arranca a roupa de rei. Sabe por quê? Porque na cabeça dele não tinha mais ninguém ao redor dele. Ele estava só diante da presença de Deus. É como se ele dissesse, na presença de Deus eu não sou nada. Que rei coisa nenhuma. Eu sou apenas um filho que ama o pai. Ele arranca a roupa do rei e ele começa a pular e a dançar, porque ele está na presença do rei. E aqui às vezes alguém diz, levante a mão. Eu não gosto dessas coisas de levantar a mão. Mas você é muito chato. Você é o miquim. Depois você vai ler o que significa isso. Miquim é um parasita do chato. É o chato do chato. É tão chato que é o chato do chato. Queridos, e ele desce, ele começa a dançar e a pular e se alegrar, porque ele está na presença do Pai. E lá no castelo, no alto da janela real, a Mical, a esposa dele, olhando lá da janela, e a Bíblia diz que ela o despreza. E Davi vai, e aquela arca chega, e queimam sacrifício, e tudo diante de Deus, e aquilo sobe diante do Senhor, e o dia já está acabando, e Davi dá ordem, diz, levitas, vem para cá, nós vamos fazer turno de adoração 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, vocês vão se revezar para adorar ao Senhor. Ele está cheio de Deus, e quando ele chega em casa, a mulher dele está esperando, e diz para ele, que vergonha, porque hoje o rei se despiu como um dos vadios do povo, se despindo da sua roupa real. Que vergonha. Por quê? Porque a alegria do Senhor incomoda. Ela estava em outra estação, outra frequência. E aí Davi olha para ela, o texto lá em 2 Samuel 6:21 diz, perante o Senhor. Perante quem? Perante o Senhor, porque a alegria é do Senhor. Então ele diz, perante o Senhor. Você achou que foi muito? Ele diz, perante o Senhor, eu me rebaixarei ainda mais. Ele está dizendo, a minha alegria não tem nada a ver contigo, não, minha filha. É com o meu Deus, e diante do meu Deus eu me rebaixarei ainda mais. Ele diz, e me humilharei até os meus próprios olhos. Mas eu lhe garanto, diz o texto, que eu serei honrado dos escravos e das escravas que você mencionou. Ele está dizendo, eu prefiro andar com gente que tem um coração simples do que diante de ti. E aí vem um veredito do autor que diz, e Mical morreu estéril. Essa esterilidade de Mical aponta aqui nessa manhã para um contexto espiritual. Pessoas que não produzem nada. Pessoas que não estão construindo nada diante de Deus, mas estão sempre prontas a apontar quem está fazendo, a botar defeito no que está sendo feito, a reclamar de quem é feliz. Sempre. Suas línguas são afiadas como espada, mas morrem estéreis. Ou seja, não geram nada. Estou falando de coisas espirituais. Quem está entendendo isso, diga amém. Quer receber a alegria do Senhor? Esteja preparado.
que tem gente que não vai gostar disso. Mas nunca se esqueça, que o teu compromisso é com Deus, é com o Senhor. A palavra de Deus, então, eu vou ter que ler agora o resto do texto para a gente caminhar para o final. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Quem aqui está alegre, diga amém. Bom, então vamos lá. Então ele continua. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Pastor, o que é amabilidade? Amabilidade é amor em movimento. Ele está dizendo, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Ele está dizendo que o seu amor seja conhecido não só pelas pessoas que estão perto de você, mas que seja conhecida por todos, até pelas pessoas que você não conhece. Ele está falando de uma vida amorosa, mas observe, a amabilidade só é conhecida por aqueles que têm alegria no Senhor. Vocês estão entendendo isso, né, gente? Observe a sequência. Perto está o Senhor. Ele está dizendo, se apresse com isso, se apresse com esses frutos. Aí ele continua, quem aqui é alegre no Senhor, diga amém. Vocês estão falando amém, olha, o negócio está complicando aqui para vocês. Então ele vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma. Você viu que eu não ouvi nenhum amém agora? Você viu que está dando para ouvir a grama crescer lá fora, o silêncio total, imperou de repente? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. Quem aqui é alegre, diga amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. O que ele está falando que excede o entendimento? Que alguém pode olhar e dizer assim, como é que você consegue ficar em paz passando pelo que você está passando? Aí você responde, não, é que isso está acima da compreensão. Isso está acima, excede o entendimento. Porque a minha alegria não é circunstancial, excede porque vem do céu. Transborda porque vem do alto. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Um texto tão maravilhoso que começa com uma ordem. Alegrem-se no Senhor. Observe o que essa alegria desencadeia. Olha essa paz. Quantos aqui nessa manhã que estão dizendo aí amém, 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 mas estão mordendo as costas de ansiedade. A ansiedade te consome. Essa paz não existe. É pouquinha coisa, você estoura, você explode. Isso é uma dinamite acesa. Observe o que o salmista diz no Salmo 34:12. É uma pergunta e depois ele responde. Então, eu vou fazer a pergunta que ele faz no 34:12. Você responde para mim. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias alegres? Só eu? Meu Deus, eu acho que não entendeu. Deixa eu perguntar de novo aqui. Porque não é possível que você não queira isso. Quem aqui de vocês quer amar a vida e deseja ver dias alegres? Oh, eu quero, Senhor. Aí ele vai dar o mapa. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Eu nem vou pedir para você falar isso para alguém, porque vai ficar muito na cara. Afaste-se do mal e faça o bem, e busque a paz. Vamos de novo? Busque a paz e a perseverança. A paz tem que ser buscada. É o que o escritor aos Hebreus escreve. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ele está falando de ser intencional. Logo esse papo de, eu estou aqui de boa, eu não fiz nada mesmo. Se quiser, vem falar comigo. Já ouviram isso? Eu já ouvi, saiu dessa boca já. Mas aí eu entendi que eu tinha que buscar a paz e a perseverança. Por isso, eu quero dar um conselho. E o conselho que eu quero dar nessa manhã é o conselho de Neemias 8:10. Diz assim:
Vão agora, vou liberar vocês aqui para vocês ir comer aquele frango assado que você já encomendou. Vão agora para casa e façam uma festa, porque este dia, hoje é dia 19 de outubro é um dia sagrado para o nosso Deus. Portanto, está escrito ali, gente, não fiquem tristes. Preparados para falar isso comigo no 3, a última linha? 1, 2, 3. A alegria. Oh, vamos aplaudir o Senhor? Pastor, tem uns negócios aí. Tem uns negócios para acontecer amanhã. Tem uns negócios para acontecer essa semana. E esquece o amanhã. Viva esse domingo. Como se não houvesse o amanhã. Se você tivesse certeza que não fosse amanhecer amanhã, que domingo diferente você teria. Você ia assistir menos TV e querer conversar mais, abraçar mais, cheirar mais. Ia ligar para alguém que faz tempo que você não liga. Este dia, eu comecei com o texto dizendo que, do salmista, que esse é o dia que fez o Senhor, vamos nos alegrar neste dia, nele. E o texto termina dizendo que esse dia é um dia sagrado para o nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes. Quando Deus preparou esse dia para que você vivesse nele, Deus fez desse dia um dia sagrado, porque Ele colocou um filho dele para viver dentro desse dia. Como é que a gente responde isso? Com alegria, porque a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a minha, é a tua, é a nossa força. Eu quero que você fique de pé, por favor. Gálatas 5, 22. Por favor, redobre sua atenção. Nós vamos voltar com o tema ali, Caio. Redobre sua atenção. Muito cuidado agora. Redobre a atenção. Quando Paulo vai escrever sobre o fruto do Espírito, ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Olha o texto, como ele se conecta agora. Amabilidade, bondade, fidelidade. Fidelidade não somente a Deus, mas fidelidade às amizades, fidelidade ao casamento, fidelidade aos filhos. Fidelidade é um fruto do Espírito. E domínio próprio. E ele diz, porque contra essas coisas não há lei. Logo, se o Espírito Santo habita em nós, a gente transborda o fruto do Espírito, que estão aqui dividido em 9 gomos desse fruto. E a gente gosta de dizer que o Espírito Santo habita em nós. Mas Paulo vai escrever então, logo na sequência, eu li o 22 e 23 de Gálatas 5, no 25 Paulo diz, se nós vivemos pelo Espírito, então andemos pelo Espírito. Bom, se o Espírito Santo vive em mim, então eu vivo no Espírito. Se ele vive em mim, eu ando, eu caminho pelo Espírito. Quem está entendendo isso? Logo, se o Espírito vive em mim e eu ando pelo Espírito, é natural que eu haja como o Espírito. E o fruto do Espírito, Paulo então vai dizer aqui. E um deles, que é o que eu estou falando nessa manhã, que eu poderia falar sobre amor, sobre paz, aprofundar isso, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas eu quero destacar esse, alegria. Alegria. A alegria faz parte do fruto do Espírito. Logo, se eu vivo no Espírito, a alegria torna-se uma qualidade minha. As pessoas dizem, aquele homem, aquela mulher tem uma alegria. Só que não é uma alegria circunstancial. Está sempre disposto. Eu preciso falar para alguém aqui, não faça da tristeza o seu porto, onde você ancorou e não consegue sair mais. Não faça da angústia a sua bandeira.
E não faça das mágoas a sua fonte. Eu decidi, quando eu li a matéria dessa semana, esse estudo científico, eu decidi, eu não vou fazer parte dessa estatística. Eu não vou ficar 20 anos me lembrando de ofensa. Eu prefiro lançá-las, todas elas, mesmo que sejam diárias, aos pés do Senhor. Quando eu sou lavado pela sua palavra. A palavra de Deus nessa manhã nos lava, nos limpa e nos purifica. Como é feliz, o salmista no Salmo 128 diz, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Que alegria é essa daqueles que andam no caminho? Essas pessoas sentem alegria em tudo. Então ele começa a numerar, ele diz, você que tem essa alegria no Senhor, você comerá do fruto do seu trabalho. Ele continua, e você será alegre e próspero. Ele vem para dentro da casa, ele diz, a mulher será como uma videira frutífera, os filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha como é feliz esta pessoa. Olha como a sua casa é uma casa equilibrada. Olha como o dinheiro que entra é um fruto de prosperidade que vem da mão de Deus. Tudo nessa casa se alegra porque sabe que Deus é a fonte de todas as coisas. E como se não bastasse tudo isso, o texto ainda diz que o Senhor te abençoe para que você veja a prosperidade todos os dias da sua vida. E Ele ainda dá mais um presente, que você veja os filhos dos teus filhos e haja paz em Israel. Eu não sei como é que você fica, mas eu me alegro disso. Eu vou terminar essa manhã com um trecho de uma oração de Paulo em Romanos 15, 13. Paulo, orando por aquele povo, fez a seguinte oração, e eu só vou mencionar um versículo dessa oração. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Levante a sua mão, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz.